Olá, meu nome é Anderson das Graças de Oliveira Alves, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, do Polo Parque São Carlos, São Paulo. E estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso com o tema O conceito Lean aplicado no gerenciamento de projetos em um escritório do setor público. Atualmente vivemos em um cenário altamente competitivo entre as organizações, e o gerenciamento de projetos torna-se um diferencial entre elas, pois visa transformar o planejamento em resultados, otimizar os recursos, diminuir as surpresas e trazer maior eficiência à gestão de projetos. Isso também ocorre em todas as esferas do poder público, devido a uma crescente exigência dos cidadãos por serviços públicos de qualidade. Deve-se considerar dois aspectos que influenciam nos resultados dos projetos do setor público: a cultura organizacional, pois devido à estabilidade do emprego no serviço público, pode haver uma tendência para o acomodamento do trabalhador, e com isso uma aversão à inovação, implantação de técnicas e ferramentas do gerenciamento de projetos. Outro aspecto é o político, pois o setor público trabalha em ambiente com grande carga de conflitos de objetivos e resultados, por vezes deixando aspectos técnicos em segundo plano para atender interesses e ceder concessões a stakeholders, que neste caso podem ser vereadores, deputados, partidos, organizações ou comunidades. Além disso, também temos o tempo de mandato e o orçamento anual disponível. E para administrar isso, cabe à organização designar um gerente de projetos. Ele será o profissional responsável pela comunicação entre todas as partes interessadas do projeto e deverá ter habilidades como flexibilidade, bom senso, liderança e poder de negociação, e também coordenar a equipe de projetos, distribuindo funções conforme a competência e habilidades de cada membro. Este trabalho visa analisar os resultados que podem ser obtidos com a implantação de uma ferramenta comum ao setor industrial ao gerenciamento de projetos, que busca agregar valor ao produto final com a redução de desperdícios que ocorrem durante a produção. A justificativa do trabalho se baseia em duas afirmações. A primeira, de Cruz, 2016, diz que no gerenciamento de projetos, as equipes assumem responsabilidades e papéis diversos no gerenciamento direto de projetos, com atividades orientadas ou não a projetos. E a segunda, de Dennis, 2008, que o Lean Manufacturing representa fazer mais com menos, menos tempo, espaço, esforço humano, material, maquinaria e, ao mesmo tempo, atender às solicitações dos clientes. Tendo essas afirmações em vista e sabendo da versatilidade do Lean e das ferramentas disponibilizadas que podem ser adaptadas conforme o uso, chega-se à conclusão que é possível inserir os conceitos do Lean de reduzir e minimizar desperdícios dentro de um escritório de projetos do setor público. O problema do trabalho é: quais os resultados obtidos com a aplicação do Lean Manufacturing na gestão de projetos em um escritório do setor público? Tendo como objetivo geral identificar os resultados alcançados pela aplicação de conceitos do Lean Manufacturing em um escritório de projetos do setor público e, como objetivos específicos, apresentar os conceitos do Lean Manufacturing, abordar os benefícios oferecidos pelo Lean Manufacturing, identificar, tratar e reduzir desperdícios do processo em estudo, apresentar uma forma de tornar o processo ágil e aumentar a qualidade do produto final, e mostrar as vantagens de se utilizar o Lean Manufacturing no gerenciamento de projetos. O referencial teórico desse trabalho se divide em pontos principais. Vou falar um pouco sobre cada um desses pontos. O gerenciamento de projetos tem por definição ser a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas voltadas às atividades do projeto, a fim de cumprir seus objetivos. A seguir, vou apresentar alguns desses seus conceitos. Projeto é definido como um esforço temporário, realizado para criar um produto, prestar um serviço ou resultado único. Ele possui um início e um fim, e pode ser finalizado ao concluir seu objetivo inicial, ou por alguma inviabilidade técnica, funcional ou financeira. Exemplos de projetos no setor público são as construções de escolas, hospitais, conjuntos habitacionais, campanhas de vacina e pedagógicos. Ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, desde o seu início até sua conclusão. As fases normalmente são sequenciais e costumam se sobrepor, e seus nomes e números são determinados de acordo com a natureza do projeto. Áreas de gerenciamento de projeto são áreas de especialização aplicadas ao gerenciar projetos. Cada área de conhecimento é um conjunto de processos com um tema específico, porém está integrado a todo momento com os demais, formando um todo único e organizado. Escritório de gerenciamento de projetos
é uma estrutura organizacional que facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas, de forma a padronizar os processos relacionados a projetos. Eles podem ser de suporte, tendo apenas um papel consultivo nos projetos, de controle, fornecendo suporte e exigindo conformidade por diversas diretrizes, diretivo, que gerencia diretamente os projetos, e ágil, que absorve todas as características dos demais. O Lean Manufacturing, também conhecido como produção enxuta e sistema Toyota de produção, teve sua origem na Toyota na década de 50. Ele tem como principal definição promover a melhoria contínua dos processos produtivos, bem como a eliminação e redução dos desperdícios, sem deixar de lado o treinamento das equipes e a preocupação com a satisfação do cliente. Existem 3 classificações fundamentais de desperdícios que precisam ser eliminados, também conhecidos como 3 M's. Mura, que são defeitos recorrentes no processo de produção causados por falta de regularidade no trabalho. Muri, que significa difícil de fazer e pode ser causado por maus projetos de funções, ergonomia, ajuste de peça, ferramentas ou gabaritos inadequados, e também sobrecargas físicas e mentais. E o Muda, que significa desperdício. Ele representa tudo o que não agrega valor ao produto final. E essas atividades que geram desperdício precisam ser eliminadas ou reduzidas, para assim agregar valor ao trabalho. O Muda é dividido em categorias. Originalmente, Taishi Ono a dividiu em 7, mas para esse trabalho será utilizada uma adaptação de Cruz 2016, que gerou 11 desperdícios, e esses são os trabalhos inacabados, os processos extras, os trabalhos extras, a troca de tarefas ou multitarefas, as esperas ou atrasos, os esforços de comunicação, os defeitos, o reaprendizado, a transferência de controle, o trabalho não priorizado e o estoque. Kaizen é uma palavra de origem japonesa, que significa mudança para melhor. No meio industrial, sua filosofia é a de melhoria contínua, busca a redução de custos e aumento da produtividade. Ainda promove a ideia do trabalho coletivo e que todos são responsáveis pelos resultados finais, proporcionando a participação de todos os funcionários na busca de soluções para a redução de desperdícios. A metodologia empregada nesse trabalho foi exploratória, e para a coleta de dados, uma abordagem qualitativa, tendo como estudo a equipe de projetos do Departamento de Obras e Projetos da Secretaria de Serviços e Obras de um município do estado de São Paulo. A equipe de projetos é composta por 3 engenheiros, 3 arquitetos e 3 desenhistas projetistas, e foram realizadas entrevistas não estruturadas de caráter informal, para manter os entrevistados mais à vontade, e desenvolver uma conversa aberta com respostas espontâneas sobre o trabalho. Logo após, foi realizada a observação natural informada, confrontando as atividades desenvolvidas com os conceitos de desperdícios do Lean Manufacturing. Durante o processo de coleta de dados, foi possível classificar os projetos existentes no departamento quanto ao prazo e prioridade, sendo divididos em curto, médio e longo prazo, e de prioridade alta e baixa. Normalmente, os projetos de baixa prioridade são colocados em segundo plano e trabalhados simultaneamente com outros. Após classificar os projetos existentes, foram iniciadas entrevistas individuais e observações, a fim de identificar desperdícios que se enquadravam dentro do Muda. Uma das causas identificadas durante a entrevista foi o tempo de feedback do cliente, mencionado por todos os entrevistados, pois o trabalho é paralisado por motivos de dúvida ou inviabilidades técnicas e funcionais, e é necessário um retorno do cliente para dar prosseguimento. E esse contato é realizado pelo gerente de projetos ou o diretor do departamento, para enfim ser tomada a decisão. Outro ponto levantado pelos entrevistados foi o acúmulo de tarefas, pois não havendo uma divisão prévia das tarefas, alguns membros da equipe ficam sobrecarregados, executando até 4 trabalhos simultaneamente, e isso acaba atrasando as entregas, porque o mesmo não consegue se manter focado na tarefa que está executando. Através da observação e seguindo os conceitos de Cruz 2016, foi identificado outros desperdícios que se encaixam ao Muda, como os trabalhos inacabados devido à espera de feedback, componente da equipe trabalhando em mais de um projeto ao mesmo tempo, gerando trabalhos extras e multitarefas, esperas e atrasos, e também foi possível identificar os trabalhos não priorizados, a transferência de controle, defeitos e esforços de comunicação. Com esses dados reunidos, realizou-se o evento Kaizen, com a equipe de projetos, onde buscou-se analisar os problemas, identificar uma causa raiz e levantar solução para eles.
Em consenso, o tempo de feedback foi qualificado como a causa raiz dos desperdícios detectados, pois sempre que existe uma questão técnico-burocrática para avançar no projeto, há a necessidade de contatar o solicitante para posicionamento das próximas ações a serem tomadas. Este contato é realizado pelo gerente de projetos ou pelo diretor do departamento, e o tempo de resposta pode chegar até 2 semanas. Isso provoca um efeito em cadeia, gerando trabalhos inacabados devido à espera, acúmulo de tarefas, pois quando o feedback é realizado, o funcionário já está trabalhando em um novo projeto, ociosidade devido à espera e o handoff, ocasionado quando o funcionário responsável do projeto já está empenhado em outra atividade. Em seguida, realizou-se um brainstorming, que é uma técnica usada para gerar um grande número de ideias, onde cada pessoa tem liberdade para falar sobre o que quiser e complementar a ideia do próximo, aperfeiçoando a comunicação e o trabalho em equipe. Para isso, definiu-se a redução do tempo de feedback como tema central. Foram expostas várias ideias durante a reunião. Dentre elas, as principais foram reduzir o tempo de contato com o solicitante, promover uma maior divisão de responsabilidades, descentralizando do gerente de projetos e agilizar a tomada de decisão. Pode-se também classificar algumas outras ideias como secundárias, que auxiliaram a execução das ideias principais. A descentralização da responsabilidade do gerente de projetos fará com que cada membro da equipe seja responsável pelo projeto em que está empenhado, gerando mais valor ao produto e proporcionando maior agilidade na tomada de decisão. Ao surgir questões que seja necessário contato com o cliente, ele será realizado pelo próprio membro da equipe que estiver executando o projeto, diminuindo assim o tempo de resposta e aumentando a sua exatidão. Para qualificar a tomada de decisões, a troca de conhecimentos dentro da equipe é fundamental, e isso pode ser possível através de pequenas reuniões que poderiam ser realizadas com toda a equipe, a fim de mantê-los atualizados sobre os projetos existentes e seus andamentos no departamento, como reuniões em pequenos grupos, para resolver problemas técnicos específicos. E finalizar o projeto antes de iniciar outro, mantendo o foco apenas em uma tarefa para garantir a redução do tempo e a qualidade do produto final. Devido à variedade de projetos que chegam com prazos e prioridades diferentes, ficou acertado com o gerente de projetos que o resultado do Kaizen seria aplicado nos projetos de curto prazo, buscando uma implementação gradativa e sem grandes mudanças na cultura organizacional do departamento. Logo, o gerente de projetos organizou uma reunião com toda a equipe de projetos, definindo a divisão de responsabilidades deles, permitindo alterações técnicas, quando identificadas, e o contato com o solicitante quando tais alterações interfira diretamente no que foi solicitado. Também houve uma divisão de tarefas voluntárias nesta reunião, após identificar que alguns membros da equipe estavam sobrecarregados com tarefas. Após a reunião, 2 trabalhos de curto prazo, relativamente simples, deram entrada no departamento, e foi possível realizar uma nova observação, procurando identificar se os membros da equipe cumpririam o que foi pré-estabelecido. Os membros envolvidos nesses projetos passaram a se reunir diariamente antes de iniciar suas atividades, para sincronizar as tarefas e tirar dúvidas dos mesmos. Essas conversas possibilitaram soluções de questões técnicas, resolvendo-as ali mesmo, sem ter necessidade de levá-las de imediato ao gerente de projetos. Houve a necessidade de contatar o solicitante em um desses projetos, e como acordado, um dos membros realizou o contato para falar sobre a viabilidade e possíveis modificações, diminuindo consideravelmente o tempo de resposta, mantendo a conclusão do projeto dentro do prazo pré-estabelecido. O presente trabalho possibilitou apresentar ao escritório de gerenciamento de projetos os conceitos de desperdícios do Lean Manufacturing e a aplicação de uma de suas ferramentas. Desta forma, possibilitou que a equipe analisasse os problemas, buscando soluções para reduzir os desperdícios e apresentasse soluções, tornando o processo mais ágil. A sua implantação também aumentou a qualidade e o valor do produto final. Um dos maiores benefícios obtidos pela equipe de projetos durante esse trabalho foi a mudança de mentalidade individual e coletiva, pois ela permitiu a adoção de uma nova rotina de trabalho, afetando diretamente a cultura organizacional do grupo. Além da redução do tempo de feedback e tomada de decisão, o Lean Manufacturing, combinado ao gerenciamento de projetos, aumentou a interatividade do grupo, o que beneficiou o trabalho em equipe, tanto que a equipe passou a implantar as soluções do evento Kaizen nos projetos de médios e longo prazos. Este trabalho apresentou uma forma de otimizar um escritório de gerenciamento de projetos do setor público, utilizando-se do conceito de redução de desperdícios do Lean Manufacturing.
A proposta de utilizar a ferramenta Kaizen mostra que é possível agregar valor ao produto, reduzindo tempos e aumentando o comprometimento da equipe e a qualidade dos projetos através de soluções originadas pela própria equipe. Sua implantação trouxe benefícios ao escritório, além de atender aos objetivos do setor e desse trabalho, ao gerar alternativas que promoveram a melhoria contínua dos processos, ferramentas, funcionários e melhoria no ambiente de trabalho. Meu nome é Anderson, aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, e este foi o meu trabalho de conclusão de curso que teve como tema o conceito Lean aplicado no gerenciamento de projetos em um escritório do setor público. Agradeço a todos que me assistiram até aqui e que contribuíram direta e indiretamente para a conclusão deste trabalho.